Quem ama a palavra do Senhor? Quem está com fome da palavra do Senhor nessa noite? Tá bom. Abra sua Bíblia então comigo, Ezequiel 47. Nós vamos ler um texto bem conhecido e com certeza vai falar muito conosco nessa noite. Ezequiel 47. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Uau. Amém. Ezequiel 47, versículo 3. Todos acharam? Tá bom. Diz assim: o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia então no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava na cintura. Podia atravessar a nado. Mediu mais 500, mas agora um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Áraba, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Será que você pode dizer novamente? Tudo viverá. Eu quero conversar com vocês algo que o Espírito Santo tem falado comigo nessa temporada. Quem ama a revelação do Senhor? Eu amo muito a palavra do Senhor como logos e como rema, como palavra escrita, mas eu amo também a revelação do Senhor e do Espírito. E nesse tempo eu tenho orado e eu vejo o Espírito Santo nos conduzindo, não somente como pessoa, não somente como equipe, não somente como igreja, mas uma temporada especial onde Deus tem nos convocado a ir além. E nesses momentos de oração eu me deparei com esse texto. Na verdade, até uma meditação que eu já tenho há um bom tempo sobre esse texto, e eu senti muito forte que o Espírito Santo tem nos chamado nesse tempo para ir mais fundo. E quando eu me deparei com esse texto, exatamente era a palavra que eu sentia no Espírito. Deus nos conduzindo para uma temporada onde nós pisamos dentro do mar, e aquela água, assim como no mar, se você já foi no mar, aquela água bate então no nosso tornozelo, e quando nós andamos mais um pouco, essa água então agora já não é mais no tornozelo, mas agora no joelho, e quando nós andamos mais um pouco, está na cintura, e conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos andando em direção àquilo que Deus tem colocado, chega um momento onde essa água nós encontramos o que chamamos de profundidade. É um lugar onde já não dá mais pé, eu não consigo mais andar, porque eu já estou submerso, eu já imergi naquela água. E quando eu estava orando sobre isso, eu via muito forte o Espírito Santo falando: tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós desejamos, isso você sabe, na forma humana, se você ama, se você deseja algo, se você acredita em algo, automaticamente, como um bom ser humano, você começa a caminhar em direção a isso. Se você, por exemplo, começa a amar uma pessoa, você começa a dar passos em direção a essa pessoa. Você começa um relacionamento, aquilo que talvez é superficial no começo, e você começa a aprofundar. Então você entra no namoro, quando você se casa, então você entra na profundidade de um relacionamento. E o ideal é que isso aconteça de fato. Conforme nós amamos, conforme nós acreditamos, possamos caminhar na profundidade. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. No casamento é assim: você começa a investir e naturalmente você deve cada dia mais estar mais profundo no seu casamento. É ou não é verdade isso? Da mesma maneira, você começa a fazer exercício. Se você não tiver uma mentalidade
entendendo por que você está fazendo aquilo, dificilmente você dá passos. Mas quando você tem um entendimento, eu preciso me exercitar o meu corpo, isso vai fazer bem para a minha saúde, automaticamente eu começo a dar passos e eu começo a entrar numa profundidade, porque eu acredito naquilo. Aí você começa a fazer academia, aí em uma semana profunda de academia você já comprou um tênis, você já viu isso? Aí você compra uma bermuda, porque você vai entrando na profundidade. Todas as áreas da nossa vida, naturalmente é assim. Quando eu acredito, quando eu amo, quando eu espero, quando eu sonho, você vai dando passos em direção a isso. Vocês concordam com isso? Agora a minha pergunta é: se nós amamos a Deus, se nós acreditamos em Deus, se nós sonhamos aquilo que a palavra de Deus diz, se nós acreditamos nas promessas, a minha pergunta é: qual deveria ser o natural? O natural, da mesma maneira que de forma humana, quando nós falamos sobre o Evangelho e sobre um relacionamento com Deus, naturalmente nós deveríamos dar passos em direção àquilo que Deus está fazendo e dar passos na profundidade daquilo que Deus está fazendo. O não natural é: eu acredito em Deus, eu amo a Deus, eu vivo com Deus, eu acredito na palavra de Deus, mas quando você olha para a sua vida, ao longo de meses, anos ou décadas, você não se enxerga aprofundando no Evangelho. E pior ainda é quando nós olhamos algumas pessoas que estão há meses ou há anos vivendo dentro do Evangelho e ainda estão na superficialidade, não conseguem entrar dentro daquilo que Deus tem feito. E o que Deus tem me incomodado é: nós precisamos ir para a profundidade. E se eu puder falar, então eu quero falar hoje com vocês um chamado para a profundidade. Deus está te chamando para uma profundidade no relacionamento com Ele. Deus está te chamando para você viver coisas novas com Ele. Amém? Vocês estão bem, gente? Culto das 5 estava bem mais animado que vocês, hein? E eles estavam depois do almoço. Amém? Deus tem nos chamado nesse tempo para uma profundidade. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, faça uma cara de profeta agora e diga para ela: Deus está te chamando para um lugar mais profundo. Faz a cara de profeta, que é importante. Baseado nisso, eu quero discorrer através da palavra de Deus com vocês sobre alguns níveis de profundidade que nós vemos dentro do Evangelho. Quem ama a palavra de Deus aqui? Então nós vamos discorrer ao longo da palavra e entender que na Bíblia nós enxergamos alguns níveis de profundidade, alguns discípulos que mostram a profundidade, quem eles eram, o que eles fizeram e o que eles alcançaram com essa profundidade. Mas o meu desafio para você nessa noite é o seguinte: será que você consegue se desafiar a olhar para aquilo que vamos conversar e você destacar onde eu estou? Você consegue fazer isso? Você consegue ter um senso de autocrítica e falar o seguinte: eu entendo que eu estou nesse nível? Você consegue fazer isso? Porque nessa noite eu não espero que você execute todos os níveis de profundidade, mas nessa noite eu oro, eu tenho intercedido por vocês. Eu sei que uma unção que Deus quer derramar aqui hoje, Ele quer que no mínimo você dê um passo na profundidade, pelo menos um nível Ele quer aprofundar você dentro do Evangelho. Amém? Quem quer ir mais profundo com Jesus, diga amém, aplauda ao Senhor Jesus então. Amém. Vamos entender, eu quero falar com vocês então sobre 6 níveis de profundidade no Evangelho. 6 níveis. Vamos já para o primeiro. Abra sua Bíblia. Esse texto não tem na projeção, então abra comigo. João capítulo 6, versículo 10. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá, faça o exercício de abrir a sua Bíblia. João 6, 10. Nós vamos discorrer hoje sobre os níveis de profundidade que nós podemos encontrar no Evangelho. Deus está nos chamando para algo mais profundo. E nós vamos ver então, o primeiro nível está em João 6, versículo 10. Diz assim, preste bastante atenção nesse texto. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, diga bem forte, 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, primeiro nível, eu quero falar com vocês, a Bíblia diz 5.000 homens. Agora,
Observe bem isso. Quando a Bíblia está falando sobre 5.000 homens, não está considerando nem mulheres e nem jovens abaixo de 21 anos. Então, quando nós fazemos uma conta básica, isso até estudando, estudiosos acreditam, nós chegamos num lugar que nós acreditamos que esse milagre de Jesus, de transformar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão, ele não alimentou apenas 5.000 homens, ele alimentou aproximadamente 20.000 pessoas. Você pode falar assim, uau, você já imaginou 5 pães, 2 peixinhos se transformarem em 20.000 refeições? E o mais louco disso é que Deus, ele é tão bom, ele é tão incrível, que ele supre as nossas necessidades e a nossa expectativa, a ponto que Jesus vira e fala o seguinte: sobrou. É isso que acontece. Então, o primeiro nível que eu quero falar com vocês, diga bem forte, 20.000. 20.000 representa um povo do nosso primeiro nível com Jesus. Agora vamos entender algumas realidades. Primeira realidade, quem eram essas pessoas? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas, em primeiro lugar, você sabe disso, são pessoas que experimentaram algo milagroso da parte do Senhor. É ou não é verdade? Quem é que gostaria de estar nesse lugar e ver algo acontecendo assim? Alguém gostaria de viver isso? Eu lembro que eu estava na Argentina e nós vimos isso. Nós tínhamos poucas esfirras, compramos lá, sei lá, 4 esfirras, eu não lembro exatamente a quantidade, mas tipo, era impossível, era uma refeição para 5 pessoas. E quando nós estávamos lá, começou a chegar algumas pessoas da igreja, nós estávamos fazendo missão na Argentina, e quando nós oramos, e começamos a compartilhar, não vai dar para todo mundo comer, mas vamos dividir aqui essas esfirras. É tipo uma esfirra na Argentina, eu não lembro como que era o nome. E quando nós começamos a dividir, eu lembro que aproximadamente 40 pessoas comeram com a gente e ficaram satisfeitas. Eu falei assim, é um mini evento que aconteceu aqui. Mas quando nós nos deparamos com um milagre, de fato é algo positivo. Porém, eu quero trazer um outro conceito sobre esse povo. Esse povo, em primeiro lugar, era um povo que não conhecia muito Jesus. Era um povo que ouviu falar de Jesus. Era um povo que escutou, cara, tem uma pessoa fazendo milagres, as coisas estão desenrolando, algo incrível ele está fazendo, então vamos lá escutar o que ele está fazendo. Aqui nós não estamos falando de pessoas que eram profundas em Jesus, eram pessoas que estavam ali só como espectadores, eram pessoas que estavam ali simplesmente para ver o milagre de Jesus, a ponto de quando Jesus estava pregando, as pessoas viraram e falaram assim, uau, incrível o que Jesus está fazendo. Só que chegou uma hora que a galera começou a reclamar, estou com fome. Eu tenho Jesus, mas eu estou com fome. Então nós vemos que o primeiro nível, esses 20.000, eram pessoas que não conheciam muito bem Jesus. Eles conheciam os milagres de Jesus. E uma coisa curiosa é que eles se interessaram por aquilo que eles estavam escutando. Aí a pergunta é, Sente, esse primeiro nível, ele destaca, ou melhor, ele representa que tipo de pessoa nos dias de hoje? Esse nível representa o tipo de pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, que até talvez é aí simpatizante com o Evangelho. Você já viu o tipo de pessoa assim? Ele simpatiza com o Evangelho, até ele curte, e às vezes ele até posta um stories, estou na igreja, mas não é o tipo de pessoa que entregou sua vida para Jesus. Esse tipo de pessoa é o primeiro nível. Eu não estou dizendo que é ruim, mas é ruim você ficar nesse lugar. Aqui é a porta de entrada. Mas esse povo estava num lugar onde eles só estavam interessados naquilo que Jesus podia fazer, só estavam interessados naquilo que Jesus poderia produzir. Você já viu o tipo de pessoa que só está atrás de Jesus pelo milagre que ele pode fazer, pela resposta que ele pode trazer, pela porta que ele pode abrir? Você já viu esse tipo de pessoa? 20.000. Próxima vez que você encontrar essa pessoa, fala, e aí 20.000? Porque esse é o nível. Zero comprometimento, zero relacionamento, zero amizade. Ele simplesmente está num lugar dizendo o seguinte, uau, incrível Jesus, legal. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que até se esconde atrás do crente, que eles estão interessados no movimento. Você já viu gente crente de movimento? Onde está tendo movimento? Aquele lugar. Então vamos lá, oba! Aí fica lá, parece que é super crente. Agora, e o movimento? Foi para outro lugar, soprou, aconteceu algo incrível, então vamos para lá. Esse é o lugar onde nós temos pessoas que estão atrás de movimento. Talvez é um nível positivo para você estar?
se for só para o começo, porque teoricamente é melhor ter a pessoa escutando Jesus do que a pessoa nunca viu Jesus. Aqui você vê Jesus, aqui você está simpatizado com Jesus, aqui você até vê Jesus, mas é só isso. Diga para você mesmo: eu não quero esse nível. Se você se encontra nesse nível, você não fez relacionamento com Jesus, você não fez compromisso com Jesus, essa noite é uma noite de você descer um pouco a profundidade do seu evangelho. Você não pode ser superficial, você não pode ficar no topo da onda. Você precisa mergulhar, estar submerso naquilo que Jesus tem. Quem está entendendo isso, diga amém. Segundo tipo, Atos 2:38. Abra sua Bíblia comigo, Atos 2:38. Atos 2:38. Temos o segundo tipo de pessoa, o segundo nível de profundidade no Evangelho. Vocês estão prontos? Tá bom. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Alguém recebe essa palavra para você? Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. E Pedro continua: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Diga bem forte comigo: 3.000. 3.000 pessoas. O segundo nível que nós vamos entrar de profundidade, que pode ser que você esteja nesse lugar, é o nível dos 3.000. Vamos trazer um contexto. Quem eram essas pessoas? Preste atenção nisso, porque isso é interessante. Se lá no primeiro nível, 20.000 eram pessoas que queriam simplesmente alimento de Jesus, quem eram essas pessoas? Esses 3.000, em primeiro lugar, eram pessoas que já tinham visto Jesus em algum lugar. Eram pessoas que até tinham conhecimento de quem Jesus era. Outra coisa curiosa, esses 3.000, eles fizeram algo muito complicado. Eles participaram da crucificação de Jesus, porque aqui eu estou falando Atos. Então essas 3.000 pessoas, possivelmente, eles viram a crucificação de Jesus. Mas tem algo pior aí. Esses 3.000, quando o Espírito Santo vem em Atos, no começo, capítulo 2, no começo, quando o Espírito Santo vem, o povo fica chapado no Espírito e começa a falar em línguas, e aquele mover sobrenatural acontece, sabe? Lembra disso? Pentecostes, lembra disso? O que acontece? Esses 3.000 foram as pessoas que começaram a desacreditar do mover do Espírito. Esses 3.000, eles viraram e falaram: cara, esse povo está louco, o que é isso? Estão tudo bêbado, o que é isso? O que é esse evangelho? E logo em seguida, quando eles desacreditam daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, acontece algo. Pedro vem, prega, e ele diz o seguinte: se arrependa, se arrependa, vocês estão duvidando do Espírito Santo, se arrependam, se convertam. E a Bíblia diz então, que depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem e se batizam. Diga amém. Eles se arrependem daquilo, eles se arrependem de crucificar Jesus, se arrependem de ter duvidado do Espírito Santo, e eles então, a Bíblia diz que eles se convertem, e eles então são batizados. Qual é esse segundo nível? O que esse segundo nível representa nos dias de hoje? O segundo nível, 3.000 pessoas, representam as pessoas que estão com Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, que se converteram dos seus maus caminhos e que foram salvas. Diga comigo: salvas. Vamos confessar aqui, é algo positivo, sim ou não? Muito bom, incrível, você foi salvo. E eu acredito que a grande maioria já passou por isso daqui. Você um dia se arrepende, você converte. O que é converter? Estou indo para cá, eu viro minha vida, agora eu venho para cá. Você converteu o seu caminho, então a Bíblia diz que você em Jesus foi salvo. Diga glória a Deus por isso. Só que tem um problema: esse não é o lugar para você ficar para o resto da sua vida.
Se você tem mais de 1 ano, você já tem que sair desse lugar, porque esse não é o seu lugar na profundidade. Você pode até ficar, e de verdade, cá entre nós, eu acredito que a maioria esmagadora da igreja hoje, evangélica, está nesse lugar, onde eles olham, eles se arrependem, eles se convertem e eles são salvos. Qual é o problema? O problema é o seguinte: eles foram salvos e eles pararam por aí. O problema está em quando eu encaro a salvação como a minha linha de chegada. O problema é quando eu sou 3.000, que eu falo assim: glória a Deus, eu fui salvo. Quem é que foi salvo por Jesus? Se você foi salvo, glória a Deus, eu fui salvo por Jesus. Mas deixa eu te explicar uma coisa: esse não é o lugar para você morrer. Esse não é o final. A salvação nunca deve ser o meu final. A salvação é o meu começo. Se eu estou em Jesus, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então, quando eu entro nesse lugar, eu falo assim: eu só estou começando. Eu fui salvo, glória a Deus, só começou. E eu quero já começar a despertar você. Se você foi salvo e a sua vida parou por aí, essa é a noite de você romper os seus limites e descer na profundidade do Evangelho. Deus tem muito mais, porque é o seguinte: esses 3.000, você não vê mais nada sendo informado sobre eles. Você não viu, aqueles mesmos 3.000 experimentaram algo sobrenatural, aqueles mesmos 3.000 viveram algo incrível da parte de Deus. Eles foram salvos. E o seu papel aqui hoje é entender: você não foi chamado por Deus simplesmente para você ser salvo e glória a Deus, acabou. Não, quando você é salvo, você recebe uma nova vida, e agora essa nova vida começa a jornada em Cristo Jesus. Tem muita coisa para você viver, tem muita coisa para você desbravar, e nós vamos entender. Se você foi salvo, glória a Deus por você, só que chegou a hora de você descer um pouco mais. Quem quer descer um pouco mais na profundidade com Cristo? De verdade, você deseja? Quem é que deseja experimentar novas coisas, novos limites, novos níveis, novas possibilidades com Jesus? Então você desce, e agora nós vamos por terceiro nível. Terceiro nível, Atos capítulo 1, versículo 14. Abra sua Bíblia comigo. Podemos ir mais fundo? Vocês estão comigo? Tá bom, vamos lá então, vamos fundo. Atos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos, os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Diga comigo, 120. Então qual é o próximo nível? 120. É o nível dos 120. Agora, Seite, o que é esse nível? Quem são essas pessoas? O que eles fizeram para se considerar terceiro nível? Nível 120. Algumas coisas aconteceram. Primeira coisa, era um grupo de pessoas que com certeza conheciam profundamente Jesus. Era um grupo que tinha contato com Jesus. Era um grupo que conheciam muito bem as histórias de Jesus. A ponto do seguinte, a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, participava desse grupo. Então imagina Maria como uma boa mãe contando as histórias. Era um grupo que conhecia Jesus. Os irmãos de Jesus estavam lá. Irmãos mesmo, irmãos. Esse grupo era um grupo que conhecia Jesus. Aí você fala, tá bom, Seite, e o que eles fizeram para se considerar nível 120? A Bíblia já deixou claro, eles faziam o seguinte: além de viver a vida, o evangelho natural, a Bíblia diz que constantemente eles se reuniam em oração e na palavra. Terceiro nível, destoa e gera uma discrepância com os dos 3.000, porque diferente dos 3.000, os 120, eles não simplesmente acreditavam em Jesus, mas eles viviam um relacionamento íntimo com Jesus. Alguém aqui quer ir mais profundo com Jesus? Se você deseja, assim como 120, eu e você precisamos nos relacionar com Jesus, assim como esse grupo. Precisamos ter um relacionamento. E talvez, eu sei que parece meio óbvio o que eu estou falando aqui, só que é o seguinte, eu não vou fazer prova social,
Mas de verdade, eu acredito que uma boa parte das pessoas que dizem que são crentes, boa parte, para não falar maioria, são pessoas que vão à igreja, são pessoas que acreditam em Jesus, mas são pessoas que não possuem relacionamento com Ele. Conseguem passar uma semana sem orar. Eu sei que para quem faz isso é um absurdo, porque é muito bom fazer, mas deixa eu te explicar, a realidade é essa. Tem pessoas que o único momento da semana que eles pegam na Bíblia é para vir para a igreja. Não lê a palavra, não ora, não jejua. Nós estamos santa convocação por aquilo que Deus vai liberar na nossa conferência. Não fazem isso, não jejuam, não oram, não buscam, não leem a palavra. Agora a minha pergunta é, que tipo de relacionamento? Como você fala para mim que você é 120, que você constantemente se reúne para buscar a Deus, se ao longo da sua semana, dos seus dias, você não tem buscado a Ele através da Bíblia, da oração e do jejum? Você quer viver coisas novas do Senhor, sim ou não? Se relacione com Ele, busque a Ele, acorda, abra sua Bíblia e leia, tire um momento do seu dia para orar, ore com a sua família. Você, pai, mãe, você ora com a sua família? Você ensina ao seu filho a palavra de Deus? Talvez você é um pai que você está ensinando tudo para o seu filho, menos como ser um crente, porque ele nunca viu você com a Bíblia, ele nunca viu você orar. Agora deixa eu explicar, parabéns, você vai formar um bom profissional, você vai formar um bom cidadão, você vai formar tudo, se você não formar Cristo Jesus nos seus filhos. É o que a palavra de Deus diz, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, lá na frente ele não vai se desviar. 120 relacionamento com Jesus. Agora a pergunta é, o que eles receberam por ter relacionamento com Jesus? Sabe o que? Batismo no Espírito Santo. Espírito Santo. E como é bom, não tem como eu aqui tentar transferir por osmose o sentimento que eu tenho quando o Espírito Santo fala e quando ele age, mas só quem já viveu isso sabe como é poderoso e como é incrível você ter o Espírito Santo. Você ouvir a voz dele, você ser guiado por ele, você ser direcionado por ele, você ser, olha, mudado, transformado. Não é para cá, é para o Espírito Santo. Alguém acredita na palavra de Deus aqui? Como que nós acreditamos na palavra de Deus? E a palavra de Deus diz que Jesus então, ele sobe e deixa o Espírito Santo, alguém que conhece o passado, o presente e o futuro, alguém que tem poder de discernir muito melhor espiritualmente do que nós, alguém que consegue guiar. Como nós temos uma pessoa tão poderosa como Jesus Cristo na nossa vida, e entre aspas, nós não buscamos isso? Nós confiamos mais na nossa cabeça, mais no nosso feeling, do que naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Alguém quer viver na profundidade com o Senhor? Se você deseja, seja um 120, comece a se relacionar com Ele constantemente. Quem pode se desafiar aí um pouco mais fundo no seu relacionamento com Jesus? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Quarto nível, Marcos capítulo 1, versículo 16. Marcos capítulo 1, versículo 16. Olha para a pessoa que está do seu lado, faça cara de preocupado e fala: agora vai ficar sério. Marcos capítulo 1, versículo 16. Quem está pronto? Tá bom, vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 16 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, seu irmão André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles os seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Quarto nível, diga comigo, nível dos 12. Diga 12. A Bíblia está dizendo então sobre a seleção dos 12. Quando Jesus começa a escolher os 12 discípulos que iriam caminhar então com Jesus. E agora essa é a pergunta, Seite, o que representa esse nível? Está ficando meio sério. Eu já fui alimentado no primeiro nível, eu já fui salvo no segundo nível, eu já tive relacionamentos
no terceiro nível, eu tenho um relacionamento. O que mais eu tenho que fazer para descer essa profundidade? Aí é que está. Justamente o que diferencia os 12 dos 120 foi a decisão deles de viver o chamado de Deus para a vida deles. O que diferenciou foi isso. E abre um parênteses, tá? Não vou entrar sobre isso hoje, outro dia a gente conversa, mas eu acho muito curioso, porque Jesus, ele sai andando e ele pega pessoas que estavam trabalhando para ser os seus discípulos. Curioso isso, porque você não vê Jesus chamando desocupado. Até porque, não estou dizendo que é em tudo ruim, acho que não é em tudo ruim, mas de certa forma, é meio que estranho quando você vai para Jesus porque você não tem outra opção. É meio que estranho quando você vai para Jesus e sua vida está toda estourada. Estou morrendo, agora é Jesus. Então tipo, é Jesus ou é a saída daquilo que você precisa? E nós vemos que as pessoas que foram chamadas por Jesus, nenhuma foi assim, a minha vida está totalmente destruída, então deixa eu ir lá para Jesus. Não, todos estavam trabalhando. Quando Jesus vem e ele diz o seguinte: eu estou te chamando para uma nova temporada. E você precisa entender, você está aqui hoje sentado nesse lugar, você veio à terra. Se você não te falaram isso, eu estou te falando. Você está onde você está hoje porque Cristo Jesus tem um plano e uma proposta de vida para você. Você tem que entender isso. E se você deseja viver nível dos 12, é quando você olha e você fala assim: eu fui chamado pelo meu mestre e eu sei a minha função. Ninguém está falando aqui para você larga a sua família, né? Sai para lá, mulher, sai para lá, trabalho, né? Agora eu vou viver para Jesus. Ninguém falou isso. Eu sei que tem gente que talvez até queira, né? Mas melhor não é dessa forma. Eu estou dizendo o seguinte: você sabe o porquê Jesus te fez para estar nessa terra? Quando você chegar no final da sua vida, pensa, tá? Eu sei que você é inteligente. Quando você chegar no final da sua vida, você encontrar com o Senhor ele vai virar para você e vai falar o seguinte: servo bom e fiel. Você foi fiel. Você foi fiel no quê? Eu fui um bom crente. Eu dei o dízimo. Eu fui no culto de domingo. Você acha que Jesus vai falar servo bom e fiel por isso? O seu papel como cidadão dessa terra e cidadão do reino não é simplesmente participar de um culto. Você tem um chamado nele. Você tem uma missão nessa terra. Você precisa entender, você tem uma missão nessa terra. Qual? Sei lá, busca Jesus você. Eu estou buscando a Ele. Eu sei o que Deus tem para mim. E toda hora eu tenho que estar me questionando: o que Deus tem para mim? Porque o contrário disso, o contrário do que os 12 fizeram, de abrir mão do que eles estavam fazendo para viver aquilo que Cristo os chamou para fazer, o contrário disso é o seguinte: você começa a viver uma vida baseada em oportunidades e não por propósito. Você já viu o tipo de pessoa que vive por oportunidade? Abrir uma vaga de emprego que te paga R$500 a mais, tchau, estou indo embora para lá. Sabe por que você faz isso? Porque você não tem propósito. Porque quando você tem propósito, a proposta pode ser a melhor possível. Você sabe em Deus o que eu tenho que fazer. Você sabe onde você deve estar. Ninguém está falando que você não pode crescer, que você não pode evoluir, mas a pergunta é: você sabe o que Cristo Jesus tem para você? Você quer viver coisas incríveis? Você quer viver experiências como os 12? E eu fico olhando: caraca, por que eu não nasci nesse tempo e Jesus me chamasse para ser um 12? 12, sem ticono. Falei, cara, incrível. Imagina você viver, imagina a quantidade de experiência por você ser um discípulo direto de Jesus. Eu falo assim, uau. Só que é o seguinte: nos dias de hoje o Senhor está te chamando. Nos dias de hoje o Senhor está levantando. Nos dias de hoje o Senhor está virando chaves no seu coração. Nos dias de hoje Ele está trazendo significados genuínos no seu coração. Ele te chama. Ele te chama para quê? Para quê? Você tem que entender que aquilo que Deus coloca na sua mão, tudo que Deus coloca na sua mão é desculpa. É uma desculpa para você servir a Ele. É uma desculpa para você expandir o reino. É uma desculpa para você espalhar o Evangelho. Não se trata de nós. Os 12 eles entendem isso. E aí quando nós chegamos nesse lugar, eu começo a entender. Eu não sei se você já pensou nisso, mas talvez a única fonte de acesso para o Evangelho, para as pessoas que trabalham com você, é você. Dorme com essa responsabilidade.
Você já parou para pensar que talvez nunca mais, pela vida da pessoa que está do seu lado no trabalho, ela vai ter uma oportunidade de estar do lado de alguém servo de Jesus que aceitou o chamado e que diz: eu vou espalhar o evangelho do reino? Já parou para pensar que talvez você tem gente do seu lado que a única pessoa que pode acessar o coração dela para que ela viva a eternidade com Jesus e não no inferno está na sua mão? É isso que eles entenderam. Não faz sentido eu ficar pescando peixe. E não ache você que foi fácil, porque imagina alguém chega para você, nunca teve esse termo naquela época. Hoje nós estamos situados com esse termo, pescadores de homem, mas naquela época não tinha isso. Os caras falam: o que é isso? Pescador de homem. É a mesma coisa hoje chegar e falar assim: ó, vem aqui que eu vou te fazer pescador de ET. Tipo, você vai falar: que isso? Não existe isso. É o mesmo conceito daquela época. Quando nós entendemos que nós temos um chamado, isso gera urgência no nosso coração, isso gera significado para aquilo que Deus está colocando, dons, talentos, habilidades, tesouros, dinheiro, oportunidades, acessos, isso tudo se torna massa para construir aquilo que Deus tem como reino. Se você está entendendo, aplauda a Jesus novamente. Amém. Podemos ir mais? Tá bom. Quinto, Marcos 9, versículo 2. Vocês estão bem? Tá bom. Marcos 9, 2. Marcos 9, 2. Jesus vai fazer algo incrível nessa noite aqui, amém? Tá bom. Marcos 9, 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Diga comigo: Pedro, Tiago e João. E os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco tão resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-los. Quinto nível. Vocês estão prontos para isso? Diga comigo: nível dos 3. Próximo nível, nível dos 3. Pedro, Tiago e João. Obviamente que você sabe que Jesus tinha os seus discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus ao longo do ministério, mas dentro dos seus discípulos tinham 3. O que esses benditos 3 fizeram? Como que eles se destacaram? Como eles conseguiram ir mais profundo? Porque olha só o que o texto diz. Jesus então, subindo ao monte, convoca Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João sobem com Jesus e viram Jesus transfigurado. Os 12, preste atenção, os 12, eles tinham uma ótica de Jesus, de um Jesus ser humano. Jesus está aqui, Jesus está aqui, uma pessoa, Jesus. Eu estou vendo Jesus, uau, incrível, faz grandes obras, grandes coisas, mas Jesus. Pedro, Tiago e João não somente viram Jesus como pessoas, como pessoa, mas Pedro, Tiago e João viram Jesus como Deus. Aí você pergunta: Seide, o que esses 3 fizeram? O que esses 3 fizeram para ir para essa profundidade, para esse relacionamento? A questão é que, lembra lá em cima, quando você aceita Jesus como Salvador? Agora Pedro, Tiago e João, eles não simplesmente aceitam Jesus como Salvador, mas eles olham para Jesus a partir desse momento como Senhor, dono da minha vida. Enquanto todos os discípulos estavam olhando para Jesus e dizendo o seguinte: eu vivo com Jesus, eu vivo com Jesus, Jesus está aqui do meu lado, eu vivo com Jesus. Pedro, Tiago e João, sabe o que eles faziam? Eles não viviam só com Jesus, eles viviam por Jesus. A diferença deles foi que eles chegaram num nível de entendimento, chegaram num nível de mentalidade, de metanoia, a ponto de eles não simplesmente olharem Jesus falando assim: uau, incrível, eu tenho meu Salvador, eu tenho aqui o bombeiro que me tirou do incêndio, uau, eu tenho alguém incrível. Eles olham agora e falam o seguinte: Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, Jesus é Deus, Jesus é tudo, Jesus é minha vida, eu dou minha vida por Ele, eu não tenho mais outro tipo de vida, a minha vida 100% está nele.
Se nós queremos ir na profundidade, nós temos que começar a olhar para Jesus dessa forma. Será que Jesus é tudo para nós? Você responde. Será que Jesus é tudo? 100%? A ponto de eu falar o seguinte: eu subo o que for ter de montanha, porque ele sobe uma montanha para ver Jesus. Eu pago o preço, eu invisto, eu vou atrás. Será que eu estou nesse lugar? Será que de fato Jesus é tudo para você? E sabe como você responde para você mesmo se Jesus é tudo para você? Como você gerencia o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. A forma que você lida com o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro mostra para você mesmo o que Jesus representa. Eu não gasto tempo com Ele, representa. Eu não invisto, representa. Eu não utilizo aquilo que Ele confiou na minha mão como dom, representa. A diferença dos 3 para os 12 foi que eles começaram a olhar para Jesus como tudo na vida deles. Eles entregaram tudo, sem ressalva. Sabe o que me vem à mente? É a mesma coisa você entrar num casamento, e você sabe que nessa geração tem muito isso. É a pessoa entrar num casamento com condições. A pessoa, ela entra no casamento com condição. Eu até ouvi uma pessoa falando esse dia atrás: eu vou casar, se der errado eu largo. Deixa eu explicar uma coisa: vai largar. Vocês concordam? Quem é casado, você concorda comigo? Se você entra com essa condição para o casamento, vai dar ruim, não tem outra chance. A pessoa entra e fala assim: ó, vou casar, se der problema eu tenho um plano B. A mesma coisa, se você entrar para o evangelho com Jesus, com uma possibilidade de um plano B, quer dizer que ele já não é tudo para você. Ele tem que ser tudo para mim. Ele precisa ser tudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, 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 tudo é Ele para mim. Então esses 3, eles olham para Jesus dessa maneira, a ponto deles olharem e terem uma experiência, olharem para Deus, Jesus, e ver Jesus como Deus. Quem quer chegar nesse nível? Mas para a sua alegria e para você dormir feliz, vamos para o último nível, tem mais um. Você está pronto para isso? Tá bom. 6º e último, João capítulo 13, versículo 21. João 13, 21. Diz assim a palavra de Deus: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte para ele a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é este? Último nível, e nós vamos orar, é o nível do único. Diga comigo: único. Único. A Bíblia diz e destaca que dentro dos discípulos tinham 3. Dentro dos 3 existia um, o discípulo a quem Jesus amava. Aí eu começo a prestar atenção e falar assim: cara, realmente eu não podia ter nascido nessa época, senão eu ia competir com ele, ia dar uma competição, a ponto dele estar deitado no ombro de Jesus. E é engraçado porque tem 2 coisas que mostram aqui. Primeiro, o cara está deitado no ombro de Jesus. Já pensou nisso? Imagina o nível de intimidade. Incrível ou não? A Bíblia diz que João, ele ouviu as batidas do coração de Jesus. Agora, outra coisa que eu acho curioso é que Pedro, que era um dos 3, que tinha muita amizade com Jesus, ele faz um sinal e fala assim: pergunta você aí quem está traindo. Curioso, né? Aí eu fico lembrando, é igual quando eu pedia para o Jun pedir coisa para meu pai que ele ia deixar. Falava: Jun, pergunta lá, aí vai ter mais facilidade na negociação. Era mais ou menos isso, era muito íntimo. Agora a pergunta que eu faço para você é: como João era assim? Como João era assim? Como ele chegou no nível de ser único? O discípulo a quem Jesus amava. E esse cara, ele tinha tanta convicção disso,
que ele mesmo escreve o livro dele falando que ele era o único, o preferido. Ele mesmo escreve: eu sou o discípulo que Jesus amava. Tamanha era a convicção. Agora eu vou te explicar como ele era quem ele era, o que isso representa nos dias de hoje. A Bíblia também diz o seguinte, que João, quando tudo deu ruim, quando Jesus foi preso, quando os discípulos abandonaram a Jesus, quando Pedrão, que era um dos três, virou e falou o seguinte: não conheço Jesus não, quem que é isso aí? Não sei, deu um de despercebido. A Bíblia diz que João, ele permaneceu fiel do lado da cruz de Jesus, junto com Maria, mãe de Jesus. Você consegue entender porque ele era único? Ele era único porque, em primeiro lugar, ele foi até as últimas consequências com Jesus. Segunda coisa, ele era único porque ele conseguiu ser fiel ao Senhor até o fim. E talvez parece tranquilo, né? Você fala assim: eu também ficaria do lado da cruz de Jesus. Será? Tinha risco de vida. Imagina, entra alguém e começa a matar todo mundo e fala assim: quem ficar perto desse palco aqui está morto. Aí você chega aqui: não, eu vou ficar, vai estar todo mundo lá, não vai dar algo. Você chega aqui e não tem ninguém. Você chegaria a esse ponto de correr risco de vida, perder tudo que você tinha, toda a sua reputação, toda a sua história? Será que você conseguiria pagar o preço até o fim? Será que nós conseguiríamos ser fiéis ao Senhor, se tudo até o final da nossa vida der errado? Se você perder tudo que você tem na sua mão, você permanece fiel ao Senhor? Ele era único, porque ele foi até as últimas consequências com o Senhor. E aí já quero dizer uma coisa importante para vocês. Eu visualizo o seguinte: Pedro era uma pessoa muito mais enérgica, muito mais sanguínea. Ele era tão assim enérgico, apaixonado por Jesus, que ele arrancava a orelha por Jesus. Eu te amo, Jesus, na orelha do cara. Ele era enérgico, ele realmente amava Jesus. Só que aí eu vou trazer um contexto para você. Ele poderia ser enérgico, mas eu vou dizer, mais do que uma prova de energia que você entrega a Jesus, na minha opinião, e eu tenho visto hoje, será que eu consigo ser fiel até o fim? Muitas vezes a empolgação ela é positiva, a energia ela é muito positiva, eu sou super a favor disso, mas a pergunta não é essa: será que eu consigo ser fiel até o fim? Deixa eu fazer uma pergunta para você: será que você consegue olhar para a sua vida e até o último dia de vida você dizer o seguinte: eu fui fiel ao Senhor? Hoje você está aqui, hoje nós estamos aqui como Pedro, desbravando, pagando preço, indo para cima. Mas e daqui 10 anos? E daqui 20 anos? E daqui 50 anos? Então a maior prova do nosso amor a Ele, e o maior nível de profundidade, eu acredito que nós não vamos experimentar agora. Esse nível aqui nós vamos experimentar se nós formos bons mordomos e fiéis ao Senhor até os últimos dias das nossas vidas. Essa noite é uma noite onde o Senhor está te chamando para um nível mais profundo. Você não pode, não faça isso, de você olhar para a sua vida e você dizer o seguinte: já tem 1 ano que eu estou na igreja, já tem 5 anos que eu estou no Evangelho, já tem 10 anos que eu estou no Evangelho, e você olha para o nível que você está e você fala o seguinte: eu não obtive uma progressão no meu nível com Jesus. Você não pode olhar para isso, você não pode jogar uma desculpa na sua idade, dizendo o seguinte: já estou ficando velho, eu já fiz tudo que eu podia fazer para Jesus, eu já paguei o preço. Mas peraí, então o Evangelho é para jovem, então o propósito é para jovem, então o chamado é para jovem, então aquilo que Jesus pode fazer se resume no seguinte: na minha idade. Mas a grande questão é: como está o meu nível? Esse tempo você precisa entender, o Senhor está nos chamando para um nível de profundidade nele, onde nós sim vamos nos dedicar a Ele, mas também nós vamos começar a experimentar como igreja um novo patamar
de experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu tenho orado e tenho sentido, o Senhor vai começar a trazer algumas coisas novas para cá. Na verdade, não é novo, porque eu não acredito muito que Jesus vai fazer alguma coisa nova. Ele já fez muita coisa. Mas eu estou vendo, o Espírito Santo, grava o que eu estou dizendo, daqui a pouco eu te lembro. O Espírito Santo vai começar novamente a trazer sinais e maravilhas. Se você já viveu isso, você sabe o que eu estou falando. Bambu brilhar, pó de ouro na igreja, asa de anjo, ouro, dente de ouro, isso aí tudo eu já vi. Eu sei que o Espírito Santo vai começar a trazer de novo. Ele está nos cobrando um nível de profundidade, justamente porque Ele quer nos conduzir novamente para esse lugar. Jesus vai começar a trazer novamente curas, milagres, sinais e maravilhas, manifestações sobrenaturais, milagres criativos. Eu acredito nisso. O nosso Deus é poderoso a isso. Outra coisa que eu estou sentindo que Ele vai fazer, com a nossa profundidade, o Senhor vai começar a chamar novamente algumas pessoas para dar alguns passos radicais. Quanto tempo você não escuta que alguém está abandonando tudo para ir para missões? Quanto tempo você não escuta isso? Quanto tempo você não escuta um jovem dizendo: eu quero ser um evangelista e um pastor nessa nação? Eu lembro, 10, 15 anos atrás era festa falar isso aí. Todo mundo queria ser. Eu estou vendo que Deus vai começar a levantar outras pessoas no mercado para dizer o seguinte: eu vou fazer a diferença com aquilo que Deus está colocando na minha mão. É isso. Nós vamos entrar num novo nível de profundidade. Deus está nos direcionando como igreja. Mergulhe. Mergulhe. Enquanto você estiver no superficial, você está se distraindo com as ondas dessa vida. Sai desse lugar. Abra mão desse lugar e entre agora na profundidade, onde você não vê onda, onde você não vê possibilidades. É tudo ou nada, é somente o Senhor. Você diz: Senhor, eu estou aqui sem reservas. Eu não vou ler para você pelo nosso tempo, mas quando eu estava orando por isso, veio 2 Pedro capítulo 1 versículo 3, que diz: o seu divino poder Ele tem nos dado. E lá na frente ele diz: por intermédio desses Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Quem acredita que Deus tem derramado preciosas e grandiosas promessas sobre a sua vida? Você tem isso? Você tem isso? Agora preste atenção: grandiosas e preciosas promessas. Ele continua dizendo: para que por elas, pelas promessas de Deus na nossa vida, eu e você possamos nos tornar co-participantes da natureza divina. Quando eu recebo algo de Deus, quando eu recebo uma promessa, quando eu recebo dons, talentos, habilidades, quando eu recebo de Deus essas promessas grandiosas, gera uma coisa na minha cabeça: eu, através disso, sou coparticipante da natureza divina. Eu faço parte, eu estou coparticipando daquilo que Jesus veio para fazer nessa terra. Não se trata de mim, não se trata do meu próprio umbigo, mas se trata: Jesus veio um dia para uma missão, e quando Ele derrama isso sobre nós, eu passo agora a ser coparticipante da história, da expansão do reino e da salvação de almas. É isso que eu entendo. E quando eu olho para isso, eu falo assim: eu posso ficar no nível dos 20 mil? Eu posso ficar no nível dos 120? Posso. Eu posso chegar no nível dos 12 e parar? Posso. A pergunta que eu faço para você hoje é: por que então eu busco toda hora ser nível 1? Por que eu busco ser o único? Por que eu procuro então escutar as batidas do coração de Jesus? Por que eu vou até o fim? Por quê? Sabe por quê? Porque quando eu olho para isso, algumas verdades destacam na minha cabeça. Primeiro, a minha vida, eu só tenho a minha vida porque um dia Jesus se entregou em morte para a minha salvação. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse por Ele, eu não teria a habilidade que eu tenho. Se não fosse por Ele, você não teria a vida que você tem. Então tudo veio dEle. Então, número 1, eu me entrego até o fim porque Ele primeiro se entregou. Segunda coisa, eu me entrego a Ele como número 1. Sabe por quê? Pelo seguinte: porque a minha vida foi dada por Ele, a minha vida foi salva por Ele, e a minha vida só tem sentido se eu viver o propósito dEle. Não é óbvio? Não é óbvio que a minha vida só tem sentido se eu viver aquilo que Ele tem para mim? Então por que eu quero ser número 1? Porque eu quero escutar o coração dEle. Eu quero escutar o que Ele tem para mim. Eu quero escutar todos os projetos. Eu não quero fugir uma vírgula do projeto daquilo que Ele criou de forma original. Agora eu vou te provocar um pouco mais. Vocês estão comigo? Por que eu busco ser número 1 com Jesus toda hora? Porque legado
para as próximas gerações, eu só consigo deixar se eu viver uma vida com Ele. Eu posso ser uma pessoa incrível, eu posso até deixar história, mas legado para as próximas gerações, quando eu não estiver mais aqui, o legado que eu vou deixar só pode ser possível se eu viver uma vida íntegra, original e profunda com Ele. Você quer deixar alguma coisa depois que você passar? Deixa eu dar uma notícia: a nossa vida passa rápido. E por último, você sabe por que eu me dedico a Ele sem reservas, sem barreiras, com tudo que eu posso, com a integralidade da minha vida? Pelo seguinte: porque a minha vida representa no máximo 100 anos. Só que é o seguinte: depois desses 100 anos, eu tenho uma eternidade com Ele. Então não faz sentido eu gastar os meus 100 anos vivendo os meus desejos próprios, sendo que na eternidade eu vou viver junto com Ele. Para que você está construindo sua vida? Eu quero pôr pulga na sua orelha mesmo. Por que você está trabalhando? Por que você está fazendo família? Por que você está vindo à igreja? Por que você está fazendo dinheiro? Porque você tem talento. Para você utilizar isso para a sua única vida e para você dizer assim: eu vivi uma vida legal? Deixa eu te explicar, isso é fútil, gente. Ninguém falou que é errado, é fútil, é vazio. Eu só tenho possibilidade de dizer: essa é minha vida, quando eu olho para aquilo que Cristo Jesus tem para mim. Aí eu estou falando o seguinte: é eternidade. É eternidade. Eu não consigo entender como uma pessoa olha e fala o seguinte: eu sou tão presa na minha vida, eu sou tão presa nas coisas terrenas, eu sou tão preso naquilo que eu tenho na minha mão. Você é tão preso que é capaz de você não subir para o céu, ficar preso nisso. Tudo que Jesus pode fazer é maravilhoso. Ele pode te dar, Ele pode fazer você crescer, prosperar. Tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas eu vou te explicar uma coisa: a nossa vida só faz sentido se nós vivermos a vida de Jesus para nós. Por isso que quando eu olho para isso eu falo assim: cara, eu não tenho outra escolha, não tenho outra opção. Eu prego, eu trabalho, eu discipulo, eu vivo, eu vou usufruir, eu vou curtir, eu vou construir família, eu vou prosperar, eu vou comprar coisas, eu vou comprar carro, eu vou comprar casa, eu vou fazer mais uma faculdade, eu vou fazer uma pós. Tudo isso eu estou olhando para uma coisa. A minha lente é assim: é tudo meio para um fim. Eu não me prendo a isso. É meio para um fim. Só faz sentido fazer o que eu estou fazendo se isso for contribuir para aquilo que Deus tem para mim. Se não for isso, estou fora. Porque eu acredito na palavra de Deus, eu acredito na eternidade. Por isso hoje eu estou fazendo para você, igreja, com propósito, em nome de Jesus. Eu estou fazendo isso até implorando a você. É um chamado para a profundidade. Sai do superficial, sai do nível que você está. Já deu de adorar desse jeito, já deu de se entregar desse jeito, já deu de orar dessa forma, já deu. E eu encerro dizendo uma coisa: Cristo Jesus entregou tudo o que Ele tinha para me salvar. Como chama isso? A morte. Então a minha vida, eu entrego tudo ao Senhor, não através da minha morte, mas através da minha vida. Ele entregou a morte para me salvar, então eu entrego a minha vida para então devolver honra e gratidão ao Senhor Jesus. A minha vida não é mais minha, é dele. É isso. Por isso Ele está te chamando para a profundidade. Por isso Ele está te falando: vem, dá mais um passo. A água está batendo no tornozelo, vamos. Agora no joelho, vamos. Agora no quadril, vamos. Está batendo a onda, tem distração, as coisas estão acontecendo. Vamos. Chega uma hora que você está imerso nessa realidade. Você fala assim: ó, somente o Senhor Jesus. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falo como Paulo: eu não considero por motivo de alegria e satisfação a minha própria vida, a menos que eu cumpra o chamado dele para mim. Ou seja, a minha vida não tem valor. A minha vida só tem valor se eu viver a plenitude daquilo que Jesus tem para mim. Quem concorda com isso, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar.
Fecha os seus olhos agora e começa a processar isso no seu coração. Enquanto você vai processando, o Espírito Santo ele vai te tocando. Eu sinto desde manhã hoje que o Espírito Santo está trazendo um chamado à profundidade. É mais um passo, é mais um nível, é mais um romper. Nós não vamos ficar na superfície. Eu sinto que o Espírito Santo está chamando algumas pessoas nesse momento. O Espírito Santo está trazendo novos significados para você. O Espírito Santo está alinhando qual é a ordem das coisas na sua vida. Então só dá espaço ao Espírito Santo agora. Vamos lá, só dá espaço para Ele agora. Começa a gerar consciência. O Espírito Santo está aqui. Ele quer liberar algo. Ele falou já: eu quero liberar algo hoje. É um chamado para a profundidade. Então só permita, abra o seu coração, comece a entregar palavras a Ele. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego. Se você puder, continue pressionando o Espírito. Escute a minha voz agora. Nós vamos orar. E continue nesse lugar. Nós vamos orar. A prova social que o Espírito Santo quer algo novo, e Ele está derramando algo novo sobre você e sobre sua casa. Você vai sentir agora um toque físico. Você vai sentir um toque físico. O toque físico é uma manifestação do poder do Espírito Santo. Se você se permitir, o Espírito Santo vem. Quais são esses toques para você discernir? Número 1, quebrantamento, uma vontade de chorar. Permita-se, é um toque do Espírito. E quando você entrar nesse lugar, você vai ver, o Espírito Santo vai começar a trazer revelações. Outro toque físico, talvez, vontade de rir. O Espírito Santo vai derramar isso sobre você. Outro toque físico, calor no seu corpo ou eletricidade. Você vai sentir isso no seu corpo, no seu espírito. Permita-se, mas o toque físico é justamente a manifestação daquilo que Ele está fazendo no seu espírito. Então feche os seus olhos, levante suas mãos e só vamos pressionar um pouco mais. Se você ora em espírito, vai. Começa a orar em espírito agora. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Fique livre agora. Fique livre agora, igreja com propósito. Tenha liberdade no Espírito agora. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Se você sentir vontade de dar um passo profético agora, profético, dizendo: eu estou indo para outro nível, você pode vir à frente. Fique à vontade, não é obrigado, mas de forma profética: eu quero outro nível. Você pode vir, fique à vontade. Se não quiser, não tem problema. Continue em espírito agora. O Espírito Santo vai fazer algo aqui agora. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, 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 mais. Continua, continua, continua. Vamos, abra sua boca em espírito, em línguas, a ponto de você escutar somente a sua voz agora. Pressiona no espírito. Mais,
Senhor. Nos leva à profundidade agora. Flua o seu rio, Senhor, agora. Rompa as barreiras, Senhor. Mais, vamos lá. Esse é o seu máximo. Pressiona agora no Espírito. Vem Espírito Santo, mais. Vem Espírito Santo, mais. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Libera agora, Senhor. Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus, vem agora com poder, Senhor. Nós te pedimos agora poder sobrenatural, toques físicos agora. Nós te pedimos, Pai, sinais e maravilhas, Pai, curas agora. Nós te pedimos, nós acreditamos no seu poder. Vem com mais, Senhor, vem com mais, Pai. Sopra Espírito Santo, vem com fogo do Senhor agora. Vem com o sobrenatural, Pai. Mais, Pai, mais, Senhor. Mais, Senhor. Vai recebendo, abra seu coração, vai recebendo. Mais, Pai, mais fogo, Pai, mais fogo, Senhor. Mais fogo, Senhor, mais, Pai. O Senhor está te lembrando de promessas. O Senhor está trazendo lembranças de onde você saiu. O Senhor está mudando rotas aqui agora. O Senhor está trazendo downloads de novas ideias. Mais, Pai. Mais, Pai. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, toque físico agora, Senhor. Você não pode aceitar que o seu maior quebrantamento foi há 10 anos atrás. A sua maior visitação, a maior visitação do Espírito há 5 anos atrás. Rejeita isso. Mas você não pode aceitar que os maiores milagres do Senhor foram portas abertas há 15 anos atrás. Não. Vem, Espírito Santo. Continue. Vamos na profundidade agora. Vamos lá, igreja.
Diga ao Senhor de todo o seu coração: Senhor, eis-me aqui. Começa a dizer isso. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. A minha vida é sua, Senhor. Se você não está sentindo nada ainda, começa a pedir: vem Espírito Santo, eu quero. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Vem Espírito Santo de Deus. Vamos, pressiona mais alguns minutos. Continue do jeito que você está. Eu vou orar agora encerrando o culto, mas eu sinto que ainda tem pessoas que estão nesse processo. Você pode permanecer aqui. Eu vou pedir também para os líderes das redes e os pastores, eles vão estar aqui ministrando em vocês. Você que ainda não completou esse processo de Deus, pode permanecer aqui. Se você está no Espírito, não tenha pressa de sair da presença, mas eu sei que nós temos pessoas que precisam ir, então nós vamos orar encerrando oficialmente, mas se você sente esse desejo, pode permanecer. Levante suas duas mãos. Senhor, nós oramos agora, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Volte a trazer a lembrança dos sonhos do Senhor para as nossas vidas, do chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós dizemos agora, Senhor, eis-nos aqui. A minha vida, a nossa vida não é nossa, mas a nossa vida é do Senhor Jesus. Do princípio ao fim, nós queremos te honrar, nós queremos te agradecer. Todas as áreas das nossas vidas, nós entregamos agora ao Senhor. A nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa casa, o nosso relacionamento, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso talento, o nosso dinheiro,
tudo é seu, tudo é seu. Nós devolvemos ao Senhor e nós dizemos agora: eis-nos aqui, eis-nos aqui, para tudo aquilo que o Senhor tem. E debaixo dessa palavra eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, o propósito do Senhor sobre a vida de cada um, céus abertos, favor e graça de Deus e dos homens sobre você na sua semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quer continuar aqui, permaneça nessa presença.